Bom dia a todas e a todos, bem-vindos, tanto os presentes aqui na sala como quem nos acompanha online através do canal da Acesso Cultura no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Helena Barranha, sou desde março presidente da Acesso Cultura, tenho uma estatura média, cabelo castanho pelos ombros, hoje estou vestida com uma blusa preto e branco e umas calças pretas. E, claro, o que eu quero começar por dizer é que é um grande prazer estar aqui hoje, neste formato presencial, pelo menos para alguns, depois de 2 anos de condicionalismos em que todos nós passámos bastante tempo em reuniões e conferências via Zoom e outras plataformas. E, portanto, é um enorme gosto estarmos aqui, ainda por cima neste espaço tão especial que é a Fundação Calouste de Gulbenkian. Foi, aliás, aqui que teve lugar a primeira Conferência Anual da Acesso Cultura, em 2013, o ano em que a associação foi criada. Havia então 17 sócios fundadores, vindos do anterior grupo para a acessibilidade nos museus, mais conhecido por GAM, e desde aí a Acesso Cultura foi sempre crescendo e hoje contamos com mais de 150 associados, muitos dos quais participam não apenas nesta conferência anual, mas também nos muitos debates e ações de formação que organizamos ao longo do ano, um pouco por todo o país. Em 2023 vamos então comemorar o nosso 10º aniversário. E tal como aconteceu em edições anteriores, esta conferência anual é um momento de síntese, de discussão e de reflexão sobre o nosso trabalho. Este encontro é também um importante estímulo para consolidarmos e expandirmos a nossa rede de colaborações a nível nacional e a nível internacional, através do contributo de artistas, curadores, programadores, mediadores e também investigadores que trabalham no setor da cultura. As comunicações e os debates que têm tido lugar na Conferência Anual permitem-nos ampliar e aprofundar a missão da Acesso Cultura, acompanhando de forma atenta e sensível, mas também crítica, o que se passa na área da cultura e na sociedade em geral. Ano após ano, reforçamos neste encontro o nosso compromisso em promover o acesso físico, social e intelectual à cultura em todas as suas formas de produção e de fruição. Estes momentos de partilha e discussão têm sido também decisivos para definirmos e atualizarmos os valores da Acesso Cultura, designadamente a criatividade, a curiosidade, a independência, a influência, a justiça social, a liberdade e a transparência. A mesma independência com que desenvolvemos o nosso trabalho, discutindo abertamente tópicos diversos, mesmo quando eles são polémicos ou até incómodos. E a mesma transparência com que prestamos contas sobre o que fazemos, não só junto dos nossos associados, mas também junto das organizações e dos públicos que nos rodeiam. Ao longo destes 9 anos, a Conferência Anual explorou diferentes temas em torno das ideias de inclusão e de diversidade cultural. Temas que passaram pelas redes sociais e pelo acesso aberto, pelas barreiras arquitetónicas e pela linguagem acessível, ou pela programação e pelo papel político das organizações sociais, das organizações culturais. O tema deste ano centra-se na liderança da cultura, questionando que tipo de valores, qualidades e competências são hoje mais relevantes neste campo. Ao contrário do que sucede noutros setores, nomeadamente no meio empresarial e na política, o papel da liderança no setor da cultura tem sido pouco debatido, pouco estudado e, poderíamos mesmo dizer, até subvalorizado. Por outro lado, tanto no setor da cultura como noutros domínios, a liderança tende a ser encarada fundamentalmente como uma questão interna das organizações. Neste contexto, a pessoa que lidera é vista, acima de tudo, como alguém que tem responsabilidade de coordenar e motivar as pessoas que com ela trabalham. No entanto, a liderança ultrapassa largamente a esfera imediata de cada organização. No setor da cultura, a liderança tem, ou pode ter, uma ampla área de influência, abrangendo outras instituições, outros profissionais e os próprios públicos, claro.
De quem lidera, espera-se não só que seja exigente e generoso com os que consigo colaboram, mas também que inspire com a sua visão e a sua prática. No caso da cultura e numa sociedade onde há ainda tantas dificuldades de financiamento e de concretização, e também tão graves assimetrias de acessibilidade e de participação, quem lidera não pode demitir-se de ter uma intervenção social e política, reivindicando mais meios e mais igualdade de oportunidades para todos, dos criadores e produtores aos potenciais públicos. E é justamente aqui que o tema da conferência de hoje se cruza com a missão da Acesso Cultura. Neste sentido, o programa de hoje pretende discutir algumas questões que nos parecem essenciais, nomeadamente como é que se manifesta a liderança e como é percepcionada. Que qualidades e características reconhecemos numa pessoa que consideramos ser líder na área da cultura? Que condições existem no setor cultural para identificar possíveis líderes e dar-lhes espaço para se desenvolverem? Em suma, de que tipo de liderança precisamos hoje no setor da cultura? Para discutirmos estas várias questões, eu relembro que depois do intervalo teremos cerca de 1 hora de microfone aberto para os participantes que queiram participar brevemente e partilhar as suas ideias sobre o tema, e digo desde já que dispõem de cerca de 5 minutos para o fazerem, bastante que se inscrevam antes de irem para o coffee break, e assim poderão usar a palavra. Antes de chamar ao palco a Margarida Sampaio e a Alice Azevedo, eu gostaria de agradecer à Fundação Calouste de Gulbenkian por acolher mais uma edição da Conferência Anual da Acesso Cultura. Obrigada também a toda a equipa de produção, incluindo os tradutores que fazem interpretação simultânea, e as nossas voluntárias Joana Pimenta e Clara Forte. Por fim, permitam-me que faça um agradecimento especial a todos os nossos convidados, tanto os moderadores como os oradores, em particular Pavel Lizak, que viajou desde a Polónia para estar aqui hoje connosco. Muito obrigada e uma ótima conferência para todos. Olá, bom dia a todos. Eu chamo-me Margarida Sampaio. Tenho cabelo castanho escuro, ondulado, apesar de hoje não aparecer muito porque estou com uma trança. Tenho os olhos claros, esverdeados. Sou baixinha e hoje estou vestida com umas calças pretas compridas e com uma t-shirt branca. Queria começar por agradecer o convite da Acesso Cultura, pelo qual eu me sinto muito honrada. Alguns de vós perguntar-se-ão quem sou eu, não é? E talvez por isso mesmo esteja aqui hoje, por possivelmente poder representar muitos profissionais que nós não sabemos quem são, mas que desempenham um papel dentro das instituições. O tema que eu escolhi para a minha comunicação, para esta conversa que estou aqui a ter convosco, os que estão presentes e os que estão também à distância, é de dentro para fora. Porque para mim a liderança começa de dentro, seja individualmente, seja coletivamente, seja institucionalmente. A partir do momento em que nós refletimos quem somos, o que estamos aqui a fazer, para onde é que queremos ir, e na realidade isto é um processo contínuo. Provavelmente a comunicação que vão ouvir hoje pode não ser aquela que estão à espera de ouvir, mas vamos ver. Quando pensei no que é que queria dizer, para mim foram essenciais 3 questões, e que são aquelas que estão aqui, que é onde começa a liderança, que transformação é que as instituições procuram e quem é que podem ser os atores dessa transformação. Quando fui desafiada, eu disse imediatamente que sim, mas depois a seguir comecei, e agora? O que é que eu vou dizer? Até porque na minha cabeça a primeira coisa, eu sou uma pessoa que gosta de viajar internamente e externamente, e às vezes faço uma associação de ideias nem sempre óbvia. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi: eu sou uma Minion. Ou seja, aparentemente uma personagem, não sei para quem está familiarizado com os filmes, eu nunca os tinha visto na realidade, mas conhecia as personagens e portanto depois a seguir fui ver. Mas até são assim umas personagens assim saltitonas, pequeninas, às vezes um quanto irritantes,
também, mas que estão sempre dispostas principalmente a ajudar ou são a fazerem parte da equipa, a vestir a camisola para ajudar uma personagem, que é o guru mal disposto, que por oposição até poderíamos dizer que às vezes as instituições culturais são uns gurus mal dispostos, quando às vezes são questionadas porque é que estão a fazer qualquer coisa. Mas não vamos por aí hoje. E é interessante, principalmente no primeiro filme, que foi aquele que eu vi com mais detalhe, perceber que, efetivamente, o Gru tem uma personalidade tanto ou quanto malvada, digamos assim, mas quando na sua vida entram 3 personagens que para mim representam características humanas, como os afetos, a empatia, a entreajuda, o companheirismo, na realidade ele vai se transformar. E vai passar a pensar e a fazer e a agir de outra maneira. Mas não vamos continuar a falar sobre os Minions e sobre o Guru mal disposto, e sim, gostaria de frisar que para mim, uma instituição cultural, eu sou da área dos museus e portanto é a área que eu melhor conheço, a minha experiência assenta nesse campo. Para mim uma organização não são as paredes, também são as paredes onde ela se encontra efetivamente, mas são muito mais as pessoas que fazem essa instituição. Quando às vezes nós culpamos uma instituição por qualquer coisa, isso a mim parece-me um tanto ou quanto estranho, quase como se fosse assim um ser que não tem uma definição, mas na realidade para mim uma instituição é feita pelas pessoas e todos nós contribuímos para ela de uma forma ou de outra. Das muitas leituras que fiz, e nada daquilo que eu vou dizer é inovador ou novidade, eu não sou líder, não ocupo um cargo de liderança no sentido de uma hierarquia, mas estou aqui apenas para falar do que eu acho da minha experiência individual. E das muitas, como eu estava a dizer, das muitas coisas que eu li, uma das questões que é frisada, principalmente nos últimos anos, e talvez a pandemia tenha sido um ponto de viragem na forma de pensar o local de trabalho, não só num termo mais geral e não apenas referindo-me a instituições culturais, na valorização de valores humanos. Afinal de contas, são os humanos, somos nós, que fazemos as coisas acontecer. E isto implica um reconhecimento de todos aqueles que colaboram com a instituição, pelo menos para mim. Neste sentido, eu não entendo a liderança como um cargo, mas sim como pessoas que me inspiram, me fazem querer e fazer ser melhor e que neste caso que podem abrir horizontes e novos entendimentos. E é neste caso particular que eu vou afunilar um bocadinho a minha apresentação para falar de uns profissionais das instituições culturais, neste caso refiro-me em particular aos museus, que são os mediadores. Claro que se o debate fosse sobre o que é mediação, pessoalmente para mim mediação é tudo o que ocorre dentro e fora, dentro de uma instituição cultural, as diferentes plataformas como comunica, tudo isso é mediação, esteja envolvida uma pessoa diretamente ou não, ou seja, até uma comunicação numa rede social. E quando, à medida que fui lendo, senti a necessidade, na realidade, de ouvir outras pessoas, de perguntar, de conversar, o que é que acham, concordam comigo ou não concordam? E por isso lancei a pessoas amigas, pessoas conhecidas, pessoas com quem trabalho ou com quem já trabalhei, algumas perguntas para me ajudarem a refletir sobre o que é isto da liderança. E lancei então lancei estas 2 perguntas, a primeira dividida em 2 partes e uma segunda. E a primeira é: consideras os mediadores líderes? Se sim, de que forma podem os mediadores liderar? E no âmbito da tua prática e no teu entendimento, de que forma pode um mediador ser um ator que promove a transformação e contribui para a sociedade? Quando eu coloquei estas perguntas, e agradeço a todos aqueles que contribuíram para a minha reflexão, também lhes disse que iria depois reunir, porque hoje eu não vou partilhar a totalidade das respostas, são apenas certos, é a minha escolha daquilo que as pessoas disseram, mas as respostas são bastante mais completas e complexas e por isso depois irei pedir para de alguma forma se divulgar então as respostas completas que obtive no caso de haver interesse em lê-las. E partindo da primeira premissa de se os mediadores podem liderar e de que forma são líderes, foi interessante perceber que efetivamente há essa leitura de que, pelo menos nas pessoas a quem eu perguntei, que os mediadores podem potencialmente ser líderes nos seus diferentes perfis. Não é? Há diferentes tipos de liderança, não há apenas um.
E neste caso os mediadores, cada vez que procuram adaptar o seu discurso, ir ao encontro de construir uma ponte, abrir novos horizontes, de alguma forma, para mim, estão a ser esses líderes. Uma das características que muitas vezes nós associamos a um líder, a uma pessoa que nós consideramos como tendo características que de alguma forma nós gostamos e que nos fazem pensar, elas envolvem-nos, elas inspiram-nos, elas despertam-nos, mas às vezes eu gostei particularmente de uma frase que está aqui, que é: o silêncio também é uma forma de mediação. Às vezes não precisamos estar sempre a falar ou sempre a dizer, é de deixar espaço, não é? Abrir espaço simplesmente para que o outro também ocupe esse espaço e não sejamos sempre nós. Numa instituição cultural, e as pessoas que trabalham numa instituição cultural ou para uma instituição cultural têm sempre uma forma de poder, não é? E por isso mesmo o silêncio é uma forma de também estarmos a dizer: eu estou-te a dar o poder a ti. Foi interessante perceber que, nomeadamente, os líderes, os mediadores, neste caso, através dos diálogos que têm, podem inspirar as pessoas a refletir sobre o que fazem, como fazem, mostrar-nos diferentes perspectivas e pontos de vista. E muitas vezes isso acontece através das conversas, das ferramentas que nós procuramos trazer no ato de mediação, quando promovemos a partilha de conhecimentos. E na prática, quando nós lemos sobre o que é ser líder ou que características é que um líder deve ter, eu diria que muitas destas que eu estou a frisar e que as pessoas a quem eu perguntei disseram, estão lá nos livros que nos dizem quais é que são essas características, não é? Se provavelmente essas pessoas não ocupam um lugar de liderança, neste caso de hierarquia. E como eu estava a dizer, a liderança não é um título para mim, até porque todas as pessoas potencialmente podem ser um líder, ou pelo menos eu entendo assim. Há tantas pessoas à minha volta que em diferentes áreas são líderes para mim, se calhar não na totalidade do seu ser, mas em diferentes coisas que fazem no seu dia-a-dia, e isso inspira-me a fazer melhor, a querer ser melhor. E eu acho que esse é o potencial das instituições culturais, é essa vontade de querer inspirar os outros, porque todos nós somos um outro, não é? De alguém, a fazer e a querer ser melhor. Claro que isto pode implicar algumas mudanças, algumas reestruturações na forma de trabalhar e de fazer das instituições, e a mudança não é fácil, não é? Até porque implica algo de desconhecido que nós não conhecemos, e a segurança efetivamente é algo que é importante para todos nós para podermos ter confiança para avançar. Se pensarmos, por exemplo, na gênese dos museus, eu diria que sempre houve um ímpeto de um desejo de transformar qualquer coisa. Se calhar não pelos melhores motivos, mas havia essa vontade. E essa continua a ser a gênese dos museus em particular, é essa vontade de querer transformar qualquer coisa. E eu acho que essa vontade de querer transformar, de ser quase ativo ou ativista, de alguma forma ter um papel na sociedade, deve-nos levar a uma reflexão de como é que nós fazemos, porque é que fazemos, e isso provavelmente muda com o tempo, não se mantém, não é estático, vai alterando. Os mediadores, quando contactam diretamente com o público, são a cara da instituição e vestem a camisola pela instituição. E muitas vezes são aqueles que, em termos laborais, não têm uma relação contratual que eu diria justa para mim. Eu, durante muitos anos, trabalhei a recibos verdes. Hoje em dia não trabalho a recibos verdes. E na altura senti como uma vitória, efetivamente. Tenho de admitir, senti como uma vitória. E, nomeadamente, quando aconteceu a pandemia, no início da pandemia, eu já tinha mais de um ano em que já não estava a recibos verdes, mas tive muitos colegas meus que continuavam e que trabalhavam a recibos verdes nessa altura e que de um dia para o outro se viram sem um rendimento. E, portanto,
Sim, não é não é a única profissão onde isto aconteceu, mas é deles que hoje que eu estou aqui a falar, e isso pessoalmente a mim causou muita angústia, porque para mim pessoalmente, a segurança financeira é importante. O saber que isso permite-me pensar de outra maneira também, ter mais confiança para outras coisas. E eu acho que isso é importante, porque se nós queremos que os mediadores trabalhem nas nossas instituições, então também temos de lhes reconhecer e dar ferramentas e condições para todo o seu potencial se poder manifestar. A segunda parte da pergunta que fiz foi, no âmbito da tua prática e no teu entendimento, de que forma pode um mediador ser um ator que promove a transformação e contribui para a sociedade? E vamos tocar em alguns pontos em que já falei antes, mas o mediador pode disputar esta conversa, essa discussão, essa reflexão, que eu acho que é essencial no hoje em dia. Sempre foi, sempre será e hoje continua a ser, que é o questionar, o fazer perguntas. Às vezes o fazer perguntas pode ser incómodo, não é? Para alguém que não gosta de ser questionado, e se calhar temos de pensar porque é que não gostamos de ser questionados, e daí o voltar a olhar para dentro. Porque é que somos agressivos quando alguém nos questiona sobre alguma coisa? O que é que está a mexer dentro de nós, não é? Para sermos agressivos. E os diferentes pontos de vista sempre constantes, que eu acho que é algo que foi uma questão muito frisada em quase todas as respostas que eu obtive, é sempre a vontade do aprender, do desplotar a conversa, o questionar, o fazer, o ir ao encontro. E volto a dizer, eu diria que estas são as características que um líder deve ter, não é? Pelo menos se quer construir em equipa qualquer coisa. E não comunicar de cima para baixo e não questionar se as pessoas que vão ter de desenvolver a ideia, como é que o podem fazer, se concordam, se não concordam. Como, voltando ao que eu estava a dizer, os mediadores contactam os que fazem ao frente de casa, ou os mediadores também pode ser outra palavra para técnico de serviço educativo, apesar de eu preferir a palavra mediador, porque acho que é mais ampla e reflete melhor o espectro da ação, da mediação que uma pessoa faz num contexto de uma atividade ou de outra coisa qualquer. E contactamos com os públicos, com diferentes públicos diariamente, e constantemente estamos a adaptar o discurso, o que vamos ver, o que não vamos ver, o que vamos mostrar, o que é que vamos falar, do que é que nós não vamos falar. E isso implica um grande esforço intelectual, emocional, que às vezes, se calhar, não se tem noção de como também é uma atividade desgastante, esta constante ir ao encontro. E, efetivamente, quem ocupa um cargo, quem é verdadeiramente um líder e procura construir com as pessoas, não tem uma missão fácil. Não é? Ele também é um ser humano, não é um super-herói. E mesmo os super-heróis também são humanos, não é? Também falham, também têm medo, às vezes também erram. E não é diabolizar a figura da chefia ou da hierarquia, mas é reconhecermos que somos todos humanos e, portanto, eu acredito que estamos todos a cada momento a tentar fazer o nosso melhor com as ferramentas que nós possuímos. Vou só voltar aqui atrás. Não. Peço desculpa. Era isto. Quero avançar. Uma das respostas que eu obtive foi o frisar a questão da inclusão. E claro que é um tema que eu não vou abordar, porque há pessoas muito mais preparadas para falarem sobre isto do que eu, e não é esse o tema da minha reflexão que eu venho aqui partilhar convosco. O que eu venho aqui hoje a partilhar é a minha reflexão pessoal e individual, baseada na minha experiência. Mas esse do outro, e que outros é que nós estamos a querer incluir. E foi interessante eu ler uma das coisas que eu li, às tantas um dos autores dizia: a inclusão continua a ser convidada para a festa, mas não é ela que organiza a festa, não é? E, portanto, não sei, acho que estamos todos a querer trabalhar para que a inclusão faça parte da festa desde o início e que não seja alguém que é convidado mas isso vai demorar algum tempo, acho eu ainda, mas acho que estamos a trabalhar para isso e para mudar isso. A mediação é um processo transformador, não é? E todas estas diferentes características
um pensamento crítico, da criatividade, da abertura, da reflexão, são ferramentas essenciais que muitos de nós, no seu dia-a-dia, na sua atividade profissional, procuram ter e levar a cabo. Mas para que estas transformações todas ocorram, esta contribuição que as instituições culturais querem ter na sociedade, isso, claro, que implica mudanças num espectro alargado dentro das instituições. A forma como nós decidimos gastar o dinheiro, em que projetos em que investimos, quais são as pessoas que fazem parte desses projetos, tudo isso são decisões políticas, não é? Dentro de uma instituição, mas que de alguma forma vêm orientar depois o trabalho de todos aqueles que trabalham dentro da instituição, não é? E talvez aí fosse importante, sim, chamar à presença, ouvir quem trabalha na instituição, muitas vezes até ouvir os próprios mediadores que contactam com o público diretamente e muitas vezes têm muito mais noção das necessidades, das questões, das ânsias que o público, que os diferentes públicos têm e por isso podem e devem contribuir desde o início em tudo, pelo menos no meu entendimento. Esta reflexão que eu acredito que todos temos de fazer individualmente, coletivamente, institucionalmente, pode efetivamente abrir novos horizontes, pode contribuir para aquilo que eu acredito que é um mundo melhor. Eu acho que a cada momento, a cada geração, a cada época, todas as pessoas sempre procuraram contribuir para um mundo melhor. E eu acho que nós continuamos a querer fazer isso. Eu acho que quem trabalha na cultura acredita que pode, de alguma forma, contribuir para um mundo melhor. E isso acontece inspirando as outras pessoas. E eu acho que essa é uma das principais funções ou características que um líder deve ter. Mas os mediadores também podem ser ativistas, conscientemente, não é? Às vezes a palavra ativismo é um bocadinho assustadora, porque pensamos em ações divergentes ou às vezes violentas, às vezes não concordamos. Não vou debater agora aqui, por exemplo, uma ação de ativismo que ocorreu recentemente na National Gallery, em que 2 jovens atiraram uma lata de tomate. Apesar de eu pessoalmente não ter... O meu primeiro pensamento quando eu li aquilo foi: espera aí, mas porquê é que estão a tentar destruir um quadro do Van Gogh? Mas depois, lendo com atenção o que elas estavam a dizer, não consigo não deixar de perceber o que é que elas querem dizer. E até certo ponto concordo em algumas coisas. Não se calhar na forma como elas o fizeram, mas na mensagem que elas queriam transmitir, concordo, sim, verdadeiramente. Acho que, voltando à questão, quando nós escolhemos de que forma é que queremos gastar o dinheiro, em que projetos é que queremos investir, estamos a pensar e estamos a valorizar ou não determinadas coisas ou pessoas, não é? E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos é não deve ser era com as pessoas, não é? E são as pessoas que fazem aquilo acontecer. Num museu são as pessoas que estudam uma coleção, são as pessoas que escrevem os textos de uma exposição, são as pessoas que recebem as pessoas, são as pessoas na prática, não é? E às vezes esquecemos dessa componente pessoa, ser humano. Mas claro que tomar uma posição não é fácil, não é? E há muitos pós e contras que nós temos de pensar naquilo que fazemos. Temos de olhar para dentro, efetivamente, e perceber, não podemos ir a tudo, temos de escolher o que é que queremos ir, quais são os nossos valores individuais e institucionais. Em fevereiro, a Acesso Cultura desenvolveu uma série de conversas em diferentes pontos do país em que o tema eram os valores. E na altura, uma das questões colocada foi se era importante as instituições definirem os seus valores. Sim, para mim é importante definirem os seus valores, mas eu, enquanto indivíduo, vou sempre levar os meus próprios valores para aquilo em tudo que eu faço. Se os vivo sempre na plenitude, com toda a honestidade, não. Há momentos em que eu sei que não estou a viver o valor em que eu acredito, mas eu quero trabalhar para verdadeiramente viver na totalidade os valores em que eu acredito. Para mim, a liderança, e às vezes a palavra servir pode implicar uma certa servitude, não é? Mas não é nesse sentido que eu penso em a liderança como no sentido de servir. Servir no sentido em que eu procuro sempre
ir ao encontro de se construir a ponte, pensar, será que eu estou a fazer isto bem? Será que as palavras que eu utilizei foram as melhores? Como é que eu posso fazer diferente? E tudo isto para mim é a procura de servir de alguma forma, mas não no sentido de subserviência. Nós não seguimos organizações, nós seguimos pessoas, não é? São as pessoas que nos movem, são elas que nos inspiram, e elas têm efetivamente um poder agregador muito grande. Já no passado tinham, e hoje em dia, com as diferentes plataformas de comunicação que existem, foi-nos dado a conhecer toda uma série de pessoas que eu considero líderes naquilo que fazem, na sua posição que têm na sua vida e que nos inspiram, mas que nem sempre estão dentro de uma instituição, não é? E se calhar também temos de perguntar porque é que elas não têm lugar dentro da instituição, de uma instituição. E constantemente a necessidade de perguntar o que é que nós queremos fazer diferente. A pandemia, peço desculpa, a pandemia, pelo menos para mim, e penso que para muitas pessoas, fez com que refletíssemos sobre o que é que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer, e se nós passarmos por esta experiência, e agora estamos a passar por outra que bastante tumultuosa e que acho que ninguém consegue ficar indiferente a ela, temos de pensar como é que vamos ajudar as pessoas a refletir. E quando eu digo ajudar as pessoas é porque as pessoas que também trabalham numa instituição também são afetadas por tudo aquilo que acontece no exterior, não são só aqueles que nos visitam, que entram dentro fisicamente das nossas paredes. E qualquer mudança que nós queiramos fazer não pode acontecer tem de acontecer com as pessoas. E temos de pensar verdadeiramente, eu não tenho uma resposta, tenho muito mais questionamentos do que propriamente respostas. Eu, voltando a uma das coisas que disse no início, eu adoro viajar, não é de fazer mapas, e portanto estou numa viagem à descoberta de que modelos, de que formas é que nós queremos contribuir, ou de que forma é que eu posso individualmente, na minha ação pessoal, profissional e coletiva, contribuir para aquilo que eu acho que é um mundo melhor. Os museus centram-se nas pessoas, mas as instituições culturais, no geral, como eu já disse, são as pessoas que fazem tudo acontecer. Nós somos todos interdependentes, não é? E isso, se antes já isso era claro, cada vez mais isso é evidente, não há como fugir e, portanto, não podemos dizer isto, eu não sou afetada por isto, ou eu não sou afetado por isto. Já não existe, não é? Já não faz sentido. E, efetivamente, temos de constantemente olhar e pensar onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer, estou a viver de acordo com os meus valores ou não? Como é que serão estes verdadeiramente os meus valores ou não? Se nós queremos mudar alguma coisa, temos de começar de dentro de nós mesmos, também a refletir. E talvez essa foi uma das maiores reflexões que eu tenho, não na sequência deste convite, mas de sempre, já de algum tempo, é pensar onde é que começa essa transformação que eu acredito que as instituições querem fazer ou querem contribuir, e hoje em dia há diversos mecanismos, diversos caminhos políticos, orientações políticas que também nos mostram esses caminhos e, portanto, é só pensar nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, são 17, podemos escolher só um, não é? Mas, na realidade, eles estão interdependentes. Temos de continuar a fazer perguntas, mas uma coisa é certa, nós não vamos mudar se não... Posso voltar atrás? Passei depressa demais. Temos continuamente de fazer perguntas e questionar, como eu estava a dizer. Eu depois também irei pedir para disponibilizar a apresentação, para quem puder, porque eu sei que trouxe algumas passagens um pouco mais extensas, que às vezes aqui não dá tempo de ler tudo, para poderem ler e explorar algum dos autores que eu menciono aqui, se tiverem curiosidade. Mudar não é fácil, implica olhar para dentro, implica ter medo, porque a mudança implica qualquer coisa desconhecida, não é? E nós precisamos da segurança e de nos sentir seguros, mas às vezes também temos de arriscar e somos surpreendidos pelo desafio que nós decidimos assumir.
Há uns dias atrás, há pouco mais de uma semana atrás, eu fui fazer parte do Caminho de Santiago. E para mim uma coisa tornou-se clara. Já o era antes, mas acho que ainda mais porque o caminho em si propicia à reflexão. Não existe só um caminho, existem vários. Eu não tenho uma fórmula para a mudança ou para a transformação ou para o fazer. Acho que isso é individualmente, coletivamente, dentro de cada organização e instituição que isso vai acontecer. Mas para a mudança acontecer temos sempre de dar o primeiro passo, não é? E depois a seguir continuar a caminhar. E na caminhada, às vezes vamos ter caminhadas mais fáceis, outras mais difíceis. Às vezes vai entrar uma pedra no sapato, que pode ser um imprevisto e temos de parar. Às vezes temos de parar e ajudar alguém que está no mesmo caminho, mas precisa de descansar. E isso faz tudo parte, não é? Estou mesmo a terminar, e queria lançar um desafio a quem quiser contribuir. Porque da mesma forma que eu lancei a algumas pessoas que eu conheço as perguntas para me ajudarem a refletir, eu gostava então de abrir a possibilidade a quem se quiser juntar à reflexão, de refletir sobre estas perguntas que de alguma forma foram a premissa para eu estar também aqui hoje, a falar, a conversar aqui convosco e a partilhar as minhas ideias. E se quiserem responder, é só enviar para o meu e-mail e depois eu irei compilar novamente no documento, que já tem as respostas que obtive das outras pessoas que fui partilhando aqui ao longo desta conversa, e partilhar e pedir e continuar a reflexão, sempre. E para terminar mesmo, queria terminar só com os mínimos outra vez. E porquê? Porque aparentemente personagens secundárias tornaram-se elas personagens principais e adquiriram o seu próprio filme, e que já vai em mais que um. E portanto eu acho que todos nós podemos, cada um à sua escala, ser uma personagem principal. E quando estivermos mesmo muito cansados, porque não podemos estar sempre a caminhar, não é? Podemos sempre fazer uma pausa e descansar um bocadinho mentalmente. Bom dia. Vou começar por me apresentar e descrever em simultâneo ou alternância, como preferirem. O meu nome é Alice Azevedo, sou atriz e encenadora. Sou loira pintada e tenho as raízes do cabelo castanhas. Estou vestida com uma blusa preta e uma saia preta e um chale vermelho, meias de rede e uns sapatos de cunha muito bonitos. Tenho olhos castanhos e uso óculos. Por onde começar? Eu desde logo estou numa sala cheia de grandes líderes. Esta será a única piada deste género que eu farei, bem público difícil. Até porque tenho aqui pelo menos duas perspectivas entidades empregadoras e tentarei respeitar as respectivas instituições. Eu vou começar por partilhar, se calhar, algumas ideias, alguns pensamentos que se me atravessaram durante a tua apresentação e durante a nossa preparação desta pequena conversa. Logo o teu título, de dentro para fora, fez-me lembrar a Bell Hooks, das margens para o centro. É um debate muito, seja em instituições, seja em política macro ou micro, a questão do dentro, do fora, das direções, ou de onde é que começa, ou como é que se faz, é um debate muito antigo. Eu sempre refleti politicamente, ou aprendi a refletir politicamente nesta sociedade como estruturalmente chata. E acho que é fácil, se calhar demasiado, pensar numa metáfora de um cilindro rotativo que manda pessoas e estruturas e ideias para as margens e se mantém esse mecanismo de exclusão em permanente rotatividade. E nós temos, tu mencionaste inclusão, por exemplo, e sempre foi muito o contexto em que eu trabalhei politicamente, e sempre refleti sobre... Quando comecei a pensar desta maneira, e a pensar
a perceber-me que a palavra radical não é um sinónimo de extremismo, embora seja falaciosamente usada enquanto tal, porque radical vem de raiz. Ou seja, uma política radical, em teoria, deve ser uma política que tenta endereçar as raízes das questões e não apenas as suas manifestações. Por exemplo, no problema da violência, nós temos que lidar com situações de violência imediatas que acontecem, sim, mas resolver as situações de violência à medida que elas acontecem não vai fazer com que elas deixem de acontecer, por exemplo. Aí temos que perceber porque é que elas acontecem e ir então à raiz. Aqui esta diferença entre o que é radical e o que não é. Estou na página errada, peço desculpa. E há essa questão, será que eu quero fazer uma luta política ou um movimento pessoal, ou um movimento até institucional, laboral, para me integrar ou para reformar uma estrutura, se eu considerar que ela é, então, estruturalmente corrupta, estruturalmente problemática, estruturalmente desigual? Será que eu quero igualdade dentro dessa cilindro da exclusão, nesta metáfora muito elaborada que vos trouxe aqui, de um cilindro a rodar? E são reflexões que sempre me atormentaram. Ao mesmo tempo, ou seja, sempre foi muito de fora para dentro que se mudou muita coisa. Não foram os patrões que trouxeram a magia dos direitos laborais ao mundo, foram os trabalhadores e os sindicatos, não foi de dentro das empresas. Estou a falar do século XIX, se houver aqui alguém numa empresa, também tão pouco precisam de levar a peito. Mas também, se queremos manter as instituições, se não vamos queimar os museus, os teatros, as bibliotecas, se queremos usá-las, se queremos que elas contribuem para esta sociedade, então sim temos que começar por algum lado. E temos que, muitos dos exemplos de liderança que tu deste, tinham a menção de ouvir, de aprender, de parar, de calar, de deixar entrar. Ao mesmo tempo, essa ideia da responsabilidade partilhada que estava num dos teus slides de uma das pessoas que respondeu ao teu inquérito, queria-te lançar este repto, que é um repto se calhar difícil. Líder e chefe, que não é aqui uma equivalência que estamos necessariamente a fazer no decorrer desta conferência, mas não deixa, imagino, de rimar facilmente nas nossas cabeças, que é uma posição de liderança, normalmente é uma posição de chefia ou de poder executivo, seja a qualquer nível social, estatal, governamental, institucional, talvez até dentro de organizações mais pequenas. Se a responsabilidade é partilhada, será que o poder é partilhado? Será que, se queremos uma liderança coletiva, podemos ter posições de poder individuais? Podemos ter diretores, presidentes? Queremos ter diretores, presidentes? Ou queremos ter conselhos e assembleias? Isto é só falar. Desculpem. Eu acho que não tenho uma resposta concreta, também tenho uma reflexão, não é? Como dá para perceber. Como eu frisei, ou procurei frisar, quando estava a conversar ali em cima, para mim a chefia, a liderança não é um cargo hierárquico. Pode ser também, não é? Se nós, no caso de um presidente ou de um presidente mais do que de um diretor, nós votamos para que ela, estamos a dizer, eu escolho-te a ti, portanto, de alguma forma nós, às vezes é porque não há outra opção e escolhemos aquela, mas não deixa de ser uma escolha nossa ir lá votar ou não votar, ou ir lá e votar em branco, não é? Por isso acho que há duas situações diferentes. Há a situação, eu acredito numa liderança partilhada, em que todos os intervenientes de uma organização cultural são ouvidos, nomeadamente quando se querem fazer projetos, porque ao fim e ao cabo todos têm um papel nesse projeto, se calhar de diferentes formas, não todos da mesma maneira, todos têm potências, competências, interesses diferentes e portanto não vamos contribuir todos da mesma forma, mas todos podemos contribuir, sem dúvida nenhuma, e a sociedade para mim é isso, é nós todos que podermos contribuir coletivamente para qualquer coisa.
e depois individualmente dentro das instituições onde nós trabalhamos. Se tivermos uma posição mais estável, acho que isso é mais fácil em posições mais estáveis, mas efetivamente concordo, antes de terminar a minha resposta, com algo que tu disseste, que muitas vezes os pedidos de mudança, a mudança acontece efetivamente, não é de dentro para fora, é de fora para dentro, efetivamente, é por cá, é quase uma exigência do exterior de que haja, que as instituições que nós consumimos, de alguma forma, na realidade, vivam os valores que dizem que defendem, não é? E às vezes é que há essa distância, não é? Como é que a mim, fugindo à tua questão, mas quero aproveitar o meu tempo de antena, a mim faz-me sempre alguma confusão como instituições, sejam culturais ou não, dizem que têm responsabilidade social, mas depois a seguir não reconhecem nas relações laborais essa responsabilidade social. Ou seja, afinal de contas, onde é que ela começa? Não é? Onde é que ela começa? E daí a minha questão de dentro para fora, não é? Não podemos estar a querer que os outros vivam determinados valores quando nós também não os estamos a professar. Sendo que nem sempre, nem todos os dias, pelo menos eu não os vivo, ainda não os vivo na plenitude. Acho que as duas coisas podem existir. Acho que os conselhos, as assembleias são importantes e devem existir, mas não me assusta haver alguém que todos nós, de alguma forma, escolhemos para representar num momento em que seja preciso falar, neste caso, ou seja, transmitir a alguém. Porque se pensarmos em termos de comunicação, digamos assim, às vezes não é possível ter todas as pessoas de uma instituição a falar simultaneamente e, portanto, escolhemos um porta-voz, mas escolhemos coletivamente quem é que nós queremos. Sim, ao mesmo tempo a figura de um porta-voz e a figura de um chefe são figuras... Um porta-voz acarreta em si a responsabilidade da decisão coletiva e do debate coletivo e meio que perde... E corretamente a sua individualidade na sua expressão pública por acarretar a responsabilidade de trazer tantas vozes e um debate que foi feito por tantas vozes. Enquanto o chefe tem a possibilidade de decidir e falar por si. Mas já que tocaste na forma como tantas instituições culturais e não só, na verdade é um problema absolutamente pandémico no nosso país e no mundo hoje em dia, assentam em trabalho precário. Por acaso era um repto que eu te ia lançar aqui. Esta questão de, e já que mencionaste também, da igualdade, da responsabilidade social, por exemplo, eu sempre refleti, aqui trago mais uma opinião do que uma pergunta. Interessa-me pouco, pessoalmente, como a instituição faça uma campanha de visibilidade LGBT se todas as pessoas trans, gays e lésbicas que lá trabalhar, desde logo, será que trabalha alguma? Será que há políticas de contratação inclusivas pensadas exatamente por sabermos que estamos numa sociedade que exclui estas pessoas do mundo laboral? Desde logo. E caso tenha, essas pessoas têm vínculos precários? Vão ser despedidas se houver uma pandemia? Não me interessa muito a campanha, a bandeira arco-íris, o punho feminista ou o punho antirracista, se na prática aquilo que a instituição pode fazer de mais fundamental, de mais basilar, de mais estrutural, é um trabalho que não está feito. E tu falaste desta... Isto é mais um comentário do que uma pergunta. E pensando sobre muitas palavras que dissemos aqui, ouvir, deixar falar, ainda assim são palavras que me levantam umas luzes, porque para eu ser deixada falar quer dizer que alguém tem a opção de me calar ou de não me ouvir. Quer dizer que havia uma citação que falava de quando deixam os outros liderar. Um bom líder é alguém que de vez em quando sabe que é outra pessoa que tem as melhores competências para endereçar uma certa situação e então deixa fazer. E a palavra deixar fez-me um sininho. Havia outra situação que falava de ouvir o outro e a palavra ouvir também, e o outro também me deixavam sininhos. E eu juro que não é
por nada de especial, até porque a minha colega de casa participou desta coisa que vou falar e é uma coisa que está muito na minha cabeça. Não sei se tiveram o prazer de ver a Casa Portuguesa no Teatro Nacional recentemente. Se não tiveram, por acaso acho que vão ter a oportunidade porque vai andar aí pelo país. Já não está no Teatro Nacional. Mas sem querer spoiler a peça e sem vos dar assim grandes detalhes, não que a peça sequer dê grandes conclusões, mas ilações que eu tirei, é preciso partir coisas para construir coisas novas, é preciso se calhar de pôr pessoas para colocar pessoas novas. E esta questão de ouvir o outro, deixar o outro falar, faz-me pensar que o outro não está cá dentro. Foi convidado para a festa, mas nunca ninguém lhe pergunta de que cor é que vão ser os guardanapos ou se quer ele trazer o catering. E adoro estas metáforas em que nos perdemos nestas coisas. E por isso, parte, se calhar, destes processos de reflexão não passam... São reflexões difíceis. O que é que tem que acabar para outras coisas começarem? Quem é que tem que sair para outras pessoas entrarem? Se calhar não se trata de sair. Quem é que se calhar tem que sair de uma posição em que está porque se calhar não é a melhor pessoa, e não digo apenas em termos de eficiência, de pragmatismo, de capacidades, mérito. Não? Para esse cargo, mas se calhar porque esse cargo tem de ser repensado e se calhar porque convidar estas outras pessoas para falar de vez em quando. E aqui estamos a falar nesta conferência, e falar é um ponto de partida. Tu lançaste este repto a estas pessoas e não se esqueçam de enviar os vossos contributos para o e-mail da Margarida se quiserem contribuir para esta reflexão sobre em que medida é que mediadores culturais e eu, enquanto atriz, alguém que passa a vida a dizer as palavras de outras pessoas, gestos propostos por outras pessoas, em cima de palcos pintados e cenografados por outras pessoas, não consigo deixar de pensar em mim como um eixo central de mediação cultural onde me atravessa tanta coisa, tanta pesquisa que fiz, textos que estou a dizer. Perdi-me. Mas isto para concluir... Faz parte. Mas isto para concluir esta ideia então de liderança como... Pensar a liderança se calhar como este lugar de sair, não só deixar, não permitir com o meu poder a presença de outra pessoa, temporária, mas se calhar dar o meu lugar, procurar outras maneiras que não o poder, porque lá está, estas capacidades todas de liderança que tu mencionaste são boas para começar um debate, são boas para o dia inteiro de discussão que vamos ter aqui a refletir sobre este tópico. Mas se essas capacidades de liderança nunca lhes for endereçada poder, se essas pessoas nunca tiverem os mecanismos materiais para aplicar todas essas capacidades de liderança, então ela continuará um conceito abstrato, divertido, relevante, mas não prático, sem capacidade de atuação. Temos 30 segundos, 1 minuto. Margarida, com esta pergunta que eu não te fiz, há alguma conclusão do minuto que gostasses de trazer para toda esta reflexão que nos trouxeste aqui hoje? Não, acho que não tenho muito a acrescentar o que tu disseste. Na realidade, eu não vamos ter tempo, mas eu própria também gostaria de colocar algumas questões sobre a tua própria ação ativista. Já não tenho. Mas, efetivamente, as palavras importam, como já várias vezes foi abordado, nomeadamente em sessões desenvolvidas para acesso à cultura. E, sim, às vezes o poder, o deixar, o escutar, implica que alguém está calado, que não tem poder, e que lhe é permitido ou não falar, efetivamente. E eu acho que as instituições culturais têm poder, efetivamente. E todas as questões que tu estavas a falar implicam uma profunda reestruturação de fazer, de pensar. Se eu tenho uma forma de como é que isso pode acontecer, não, mas acho que provavelmente temos de encarar, o que às vezes não é sempre bem visto, tudo aquilo que fazemos como... E essa pode ser um dos aspectos positivos de uma instituição cultural, é pensar que as diferentes ações que nós fazemos são experiências artísticas. E as diferentes experiências artísticas que se podem fazer podem falhar. Às vezes podem resultar. Às vezes, mesmo da falha ou daquilo que não resulta, nós podemos aprender alguma coisa e aplicá-la na próxima experiência.
e esse espectro da criatividade, que eu acho que é muito mais permitido nas instituições culturais, se for verdadeiramente abraçado, vai permitir experimentar e ir descobrindo, porque eu acho que ninguém ainda sabe muito bem exatamente como é que consegue fazê-lo. Descobriremos ao longo do resto do dia. E para fechar, e sobre a necessidade então de ter ferramentas para trabalhar, relembro que ainda precisamos de continuar a lutar por 1% para a cultura, porque temos 0,43, incluindo a RTP. Obrigada.